Existe um enigma na Bíblia que quase ninguém percebe. Ele aparece repetidamente nas Escrituras. 4 rios que saem do Éden. 4 criaturas ao redor do trono de Deus. 4 cavaleiros no Apocalipse. 4 evangelhos que contam a mesma história. Por que sempre 4? Durante séculos, os teólogos buscaram explicar esse mistério. Mas, segundo os ensinamentos de Neville Goddard, esses símbolos não estão falando de eventos do passado, nem de seres celestiais. Eles revelaram um segredo sobre a própria consciência humana. Um segredo tão profundo que muda completamente a forma como entendemos Deus, a Bíblia e a realidade. Porque esses 4 símbolos representam 4 poderes criativos que existem dentro de cada ser humano. 4 forças invisíveis que estão constantemente moldando a experiência da vida. E quando você descobre como esses poderes funcionam, algo extraordinário acontece. Você percebe que o nome de Deus não é uma palavra que se pronuncia. É uma experiência interior. É a consciência silenciosa que diz: Eu sou. E tudo aquilo que você aceita depois dessas 2 palavras começa a se manifestar no mundo. Hoje vamos revelar o significado desse antigo enigma espiritual. Os 4 poderosos dentro de você. O tema desta manhã é os 4 poderosos. A história da humanidade nada mais é do que uma longa luta com este enigma infinito, o enigma dos 4 poderosos. Quando Orígenes, um dos primeiros pais da Igreja, foi questionado sobre a existência de 4 evangelhos e não apenas um, ele respondeu que isso se deve aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, e, portanto, aos 4 pontos cardeais da alma humana. A Bíblia fala desse enigma, que citaremos do livro de Provérbios, e eu lhes contarei as promessas feitas ao indivíduo e à nação que conseguirem respondê-lo ou desvendá-lo. Está tudo velado desde Gênesis até o livro do Apocalipse, os 4 rios, os 4 cavaleiros, as 4 criaturas ao redor do trono de Deus, os 4 homens soltos andando no fogo, e a forma do quarto era semelhante à do Filho de Deus, e repartiram suas vestes em 4 partes, e por todo o livro, falam dos 4, mas o homem parece incapaz de desvendar o enigma. Esta manhã, espero conseguir, e se eu o fizer a contento de vocês, para que vocês caminhem de acordo com isso, então certas coisas acontecerão com vocês. Agora, vejamos o que deve acontecer conosco. Primeiro, deixe-me citar o enigma. Ele está no capítulo 30 do livro de Provérbios. Quem reuniu o vento no seu punho? Quem prendeu as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Não podes dizer? Pois esse é o enigma. Podemos resolvê-lo? Sabemos o nome daquele que o fez? Sabemos o nome do filho, e você deve segui-lo atentamente. O primeiro é espírito, o segundo é água, e a terceira é a terra. Essa é a pergunta que se faz. A primeira é sobre o vento. Bem, o vento, em todas as línguas e em todas as épocas, tem sido usado como sinônimo de espírito, o sopro. Ele fala da água em segundo lugar. O místico sabe que a água na Bíblia, e em todas as Escrituras, simboliza a verdade psicológica. As ideias que os homens consideram como verdade, sejam elas verdadeiras ou falsas, se ele as aceita e consente com elas, ele as incorpora em uma vestimenta, de modo que se pergunta a quem realmente reuniu ou aprisionou as águas em uma vestimenta. E o terceiro? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Quem a fixou? Quem pôde tomar este estado líquido, que é apenas um estado em movimento, invisível, e objetificá-lo, estabelecer algo solidamente real e torná-lo um fato para os outros? Você sabe o nome? Qual é o nome dele e qual é o nome de seu filho? Você pode dizer? Agora, vamos nos voltar para as promessas. Eu o exaltarei, porque ele conhece o meu nome, que vocês leem no Salmo 91, que todos nós gostamos de recitar. Eu o exaltarei. Quando sou exaltado, isso significa que me torno rei, presidente, ditador, um grande magnata da indústria. Não tem nada a ver com tais posições elevadas na terra, pois a verdadeira jornada de um homem é subir a escada da consciência,
uma consciência cada vez maior, uma consciência de objetos de crescente significado, mas sou exaltado porque conheço o nome. Um pássaro não será meramente uma criatura emplumada. Um pássaro será para mim o que foi para Blake, simplesmente uma maravilha, um deleite celestial, trazendo-me uma mensagem. Os pássaros falarão comigo, não como você entende a linguagem, mas o próprio voo deles me revelará a intenção de Deus. Eles falarão comigo, não apenas as árvores, mas também os pássaros, tudo no mundo é a linguagem de Deus. Quando o homem é elevado, tudo deixa de ser objeto, torna-se expressão de significado, assim como um livro é elevado na consciência, de um mero objeto no espaço a uma série de marcas no papel, até finalmente se tornar uma expressão de significado. Ao ascender em consciência, elevo um objeto, mas se sou elevado porque conheço o nome, então todo objeto no espaço deixa de ser objeto. Eles têm significado e expressam significado. Assim, posso ler o livro aberto de Deus. Uma árvore agora se torna uma mensagem, pássaros em voo, por que 2 e não 3, ou por que 3 e não 10? Por que na forma em que voaram? Não há acaso, tudo são as páginas desdobradas do livro de Deus para o homem que é elevado porque conhece o nome. O nome então se torna, como nos é dito, uma torre forte, para onde o justo corre e é salvo. Agora, consideremos mais uma promessa e respondam se as nações conhecem o nome. Se nossos sacerdotes, nossos rabinos e nossos líderes, que deveriam conhecer o nome, realmente o conhecem. Pois esta é a promessa que o profeta nos dá no livro de Miqueias. Todo o povo andará, cada um, em nome do seu Deus, e todos nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, e naquele dia todas as nações transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices, e nenhuma nação levantará a espada contra outra nação, e não aprenderão mais a guerra, e a história da humanidade tem sido a história da guerra e do crime. E estas palavras foram escritas centenas e centenas de anos antes da nossa era, centenas de anos antes de Cristo. Somente o indivíduo encontrou o nome e se tornou alguém que pegou sua própria espada e a transformou em um arado. Ele escapou da turbulência, o místico individual, o homem ou a mulher individualmente desperto que encontrou o nome em meio à luta, entra e encontra um Salvador no nome. É uma torre forte para ele, e agora ele entra e descansa. Ele é elevado às alturas e vê o desenrolar dos tempos. Ora, se as nações realmente soubessem, se a palavra proferida pelos sacerdotes fosse realmente o nome, se o rabino que pronunciava a chamada palavra sagrada fosse o nome, não teríamos guerras, portanto, o nome, tal como pronunciado pelos sacerdócios do mundo, não pode ser o nome. Então, o que é o nome? Voltemos agora ao enigma. Quem reuniu o vento em seu punho? Que imagem! O que é o punho? O punho é o símbolo da primeira letra do grande nome misterioso de Deus. O punho é Jod. Agora, o que é um punho? A mão é o único órgão do corpo humano que o distingue completamente de toda a criação, assim começa o nome de Deus, pois sem uma mão, se eu fosse simplesmente um Einstein multiplicado por um número enésimo, eu seria apenas um macaco inteligente. Eu não poderia construir, não poderia moldar, não poderia criar, eu poderia ter todas as ideias do mundo, mas sem uma mão eu não seria um criador. Então, aqui, a primeira pergunta feita é sobre o ser criativo, pois o vento é espírito, estou falando agora do espírito criativo e, portanto, ele assume a forma de um punho. Quem o tomou e reuniu todo o vento em seu punho? Assim, encontramos a primeira letra aqui, na linguagem do místico, é estar consciente. Você consegue conceber estar em qualquer lugar deste mundo sem estar consciente? Você pode não saber quem você é, pode não saber onde você está, pode sofrer de amnésia total, mas você nunca, na eternidade, poderá deixar de saber que existe. É a única coisa da qual o homem tem certeza. Eu sou. Ele sabe que existe, e não sabe quem ele é, onde ele está e o que ele é, mas não pode deixar de saber que existe. Essa é a primeira pergunta feita. Esse espírito criativo, que é o Jod, que é simplesmente estar consciente. A segunda, agora. Quem prendeu as águas em uma veste? Quando falo de vestes nas Escrituras, elas simbolizam o que a mente veste.
Quando um homem está vestido com roupas macias, somos informados de que ele está na casa do rei e o reino está dentro dele. Ele não tem ensinamentos sobre a vida externa. Quando um homem vem vestido com pelos de camelo ou um cinto de couro, estes são feitos de objetos externos, feitos de pele, feitos de cabelo, a coisa mais externa em um homem, de modo que o ensinamento desse homem é representado por coisas externas, portanto, ele fala externamente. Ele não fala do reino interior, ele fala das coisas externas que o homem deve fazer. Você tem 2 túnicas. Dê uma a quem não tem nenhuma. Você tem mais do que pode comer? Dê um pouco a quem está com fome, mas quando alguém vem vestindo roupas macias, ele não lhe diz nada para fazer externamente, pois agora ele está vestido com as vestes do rei, e o rei está no reino e o reino está dentro dele. Então, falamos agora de uma veste, uma peça de roupa simplesmente representa a inteligência do indivíduo ou aquilo que o indivíduo aceitou como verdade. Agora, quando falamos de água, ele a reúne em uma vestimenta, e a água é a verdade psicológica. Ora, quem pode pegar uma mera suposição e transformá-la em algo que lhe seja totalmente real, algo que ninguém vê, como se pegasse, por exemplo, uma nuvem, a reunisse e a moldasse? E então, o terceiro, quem pode solidificá-lo? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? Voltemos ao nome. Descobrimos que a mão era J-O-D e a segunda letra no grande poder criador, conhecido como J-O-D Reval Re, R. Re é simbolizado como uma janela. A janela do homem é a sua mente. Com a minha mente eu vejo. Com a minha imaginação eu vejo em forma, então agora reunirei na minha imaginação o que eu quero ser neste mundo, reunindo-o sem a ajuda de qualquer força externa. Quando vejo claramente com os olhos da minha mente o que eu gostaria de ser, reúno esse estado em uma vestimenta. Agora, como solidificar isso? Qual é a terceira letra do nome, esse nome misterioso? A terceira letra é Val e Val é simbolizada por um prego. Um prego une, junta as coisas, então posso estar aqui e primeiro estou consciente, simplesmente consciente. Então me torno consciente de algo e me torno muito criterioso, muito seletivo. Há inúmeras coisas das quais estou consciente, mas não preciso escolher uma para me identificar com ela, mas simplesmente deixarei todas passarem pela mente, por assim dizer. Então me apegarei a uma, capturarei uma, o tipo de homem que eu gostaria de ser. Bem, transformarei isso em uma vestimenta. O próximo passo é solidificá-lo, o que resulta no Val. Mas como aplico o nome a ponto de poder usar o Val em meu nome? Vou assumir que sou esse homem. Quando ajo nessa suposição, ando em seu nome. Dizem-nos que, nesse estado, todos andarão em nome de seu Deus. Encontrei o nome, encontrei-o dentro de mim como, primeiramente, minha consciência, minha capacidade de tomar consciência de algo, minha capacidade não apenas de tomar consciência disso, mas de tomar consciência de ser isso. Então, ando como se fosse o homem que quero ser, solidifico, e a última letra apenas testemunha a imagem interna, pois a última letra é outro ele, então há 2 eles no nome, um J-O-D e um Val. Você não pode pronunciá-lo, Jeová não é o nome, traduzido livremente, seria eu sou, mas você precisa analisá-lo detalhadamente e saber o que significa eu sou para dizer vai e diga a eles que eu sou enviou a eles. Quando eu for a Israel e me perguntarem quem me enviou, qual será o meu pensamento? Simplesmente direi: eu sou me enviou a vocês, e então completarei a frase, dizendo: eu sou o que eu sou. O que significa eu sou aquilo? Sim, é assim porque eu sou o que eu sou. Se eu fosse diferente, isso também seria diferente, portanto, eu sou aquilo reflete o ser que eu sou, pois o que eu vejo no mundo é uma medida do meu próprio nível de consciência, já que tudo o que é visto é um índice direto do nível de consciência do observador do mundo. Não é o mundo, eu sou aquilo, eu realmente sou, e isso não poderia ser diferente do que é, enquanto eu permanecer como eu sou. A menor mudança no meu nível de consciência, a menor mudança na sensação de eu sou isto, resulta numa mudança correspondente naquilo, que é o mundo ao meu redor. Que eu agora deseje a paz e caminhe em nome da paz, para que haja paz no meu mundo,
e eu olharei para o mundo e verei paz onde outros veem conflito, pois eu só vejo isso o tempo todo. Então, qual é a minha autoridade? Minha autoridade é eu sou me enviou a vocês e eu sou o que eu sou. Eu sei disso? Se eu sei, nunca reclamarei. Se eu quebrasse meu pescoço, eu saberia que vocês não poderiam ter feito isso comigo, eu fiz isso a mim mesmo. Se eu me encontrar em qualquer estado no mundo, não poderei reclamar, pois encontrei a lei, encontrei o nome pelo qual todas essas coisas estão reunidas. Todo o espírito criativo do mundo está reunido no nome, e o nome é Eu Sou. Mas o nome precisa ser desmembrado e revelado como 4 seres poderosos, e não apenas como um só. É tudo um, mas há 4 funções distintas desse um. Não há 4 dedos ou 4 seres separados vivendo no homem. Deus é um e seu nome é um, mas há 4 funções distintas, e você pode chamá-las de os 4 evangelhos, de as 4 vestes que ele usou, de os 4 rios que fluem do Éden, de as 4 criaturas que rodeiam o grande trono de Deus, chame-as de 4, mas entenda o que você quer dizer com 4. Então, quando você caminha sobre a terra, consegue caminhar em seu nome. Se eu consigo caminhar em seu nome, então eu sei o que construiu o mundo, o que o sustenta e estabelece cada extremidade deste fabuloso e maravilhoso universo. É o nome, e o nome é simplesmente Eu Sou. Não é Jeová, não é Cristo Jesus, não é o Senhor, não é algo que você pronuncia, é algo que você guarda no silêncio do coração, porque você sabe que existe e não precisa afirmar Eu Sou para existir. Você simplesmente sabe que existe, e a única certeza neste mundo que todos sabem é que existem, mas às vezes não sabem quem são. Às vezes não sabem onde estão e às vezes não sabem o que são, mas em todos os momentos sabem que existem. Essa é a profunda convicção no coração de cada homem. Então ele caminha nessa convicção, mas precisa desconstruí-la e compreender os 4 poderosos dentro dele, que nos são dados simbolicamente no J.O.D. Revalre. Aqueles que não o compreendem em si mesmos o tratam com tanta sacralidade que chegam a cobrir o nome ao desdobrar o pergaminho para lê-lo. Já visitou alguma dessas igrejas maravilhosas e viu alguém lendo um pergaminho escrito por um homem, algum rabino, que, ao lê-lo, o cobre, pois não deve olhar para o nome de Deus? É um nome sagrado. Não está no papel. Não está no pergaminho. Ele nem sequer pode pronunciá-lo. Está dentro dele como sua consciência, sua capacidade de tomar consciência das coisas, sua capacidade de tomar consciência do estado do qual antes apenas tinha consciência, e ele caminha como tal, e então o objetifica e ele se torna aquilo, então eu sou o que eu sou. Assim, quando um mundo é descrito a partir da observação, ele sempre revela, conforme descrito, o nível de consciência do ser que o descreve. Não é o mundo que muda automaticamente, se eu, de alguma forma, mudar dentro de mim. Agora, teste isso hoje, teste o nome. Ele disse: Eu guardei tudo o que me deste em teu nome, e teu nome e o meu nome são um só. Temos o mesmo nome, então, quando você soletra o nome do Filho, por mais estranho que pareça, começa com J.O.D. Reval. Quando você soletra Jesus em hebraico, começa com J.O.D. Reval. Você não precisa ir além, esse é o poder criativo, estar consciente de, e estar consciente de ser o estado escolhido e então, mas não é Jesus, você não pronuncia Jesus, está simplesmente no próprio coração do ser, esse é o nome. Agora, no dia em que realmente acreditarmos nisso e tivermos a ousadia de andar nesse nome, haverá paz no mundo. Se nos voltarmos para um Deus externo, haverá guerra no mundo. Pois vocês me negaram, e quando negam o Deus verdadeiro, há confusão e conflito no mundo. Portanto, qualquer pessoa que se volte para um poder fora de si e se curve diante dele como se fosse uma relíquia sagrada ou um objeto sagrado, ou de qualquer outra forma se volte para ele, está adorando ídolos, pois o Deus vivo está dentro de vocês. Vocês são o templo do Deus vivo. Ele não está fora, e olhar para o exterior é ser enganado, e quando você é enganado, você é levado à confusão, e nada além de confusão resultará disso e, portanto, conflito e guerra. Quando um homem encontra o nome e responde ao enigma, ele é elevado. Posso lhe prometer uma emoção além dos seus sonhos mais ousados quando você começar a brincar com ele e testá-lo, e se você for elevado, mesmo que apenas um pouco,
além de onde está agora, o significado começará a se revelar, um mundo de significado. Não há nada no mundo sem significado. Não há acaso, nenhuma pequena coisa no mundo é insignificante, e quando você leva sua consciência ao nível do significado, onde as coisas assumem uma importância cada vez maior, que mundo para o qual o homem então ascende? Tudo começa no 4º versículo do capítulo 30 do livro de Provérbios. Ele pergunta primeiro quem subiu ao céu e quem desceu, depois, apresenta o enigma. O mesmo ser que desceu é o mesmo que primeiro ascendeu, e aquele que ascendeu foi o mesmo que desceu. Esta é a grande escada da vida, a escada da consciência pela qual o indivíduo desce para descobrir o seu próprio ser, os quatro poderosos dentro de si. Quando se vê completamente excluído desse conhecimento e inicia o conflito interno, descobrindo em si a causa de todos os fenômenos do mundo, então começa a ascender. E o mesmo ser que ascende é aquele que desceu em consciência ao nível da completa e absoluta confusão. Agora, hoje, para tornar isso prático, como fizemos no 2º capítulo do meu último livro, tratei isso como um drama e os quatro poderosos em você, brinquem com isso. Imagine-se um produtor. Você vai produzir uma peça e o produtor no homem apenas sugere o tema. Ele não vai além. Não seria maravilhoso, e você escolhe o que quer que seja, se eu, e você escolhe o que quer que seja, fosse bem-sucedido, feliz, e você escolhe um certo estado, mas você não vai além disso como o poderoso chefão. Ele apenas sugere o espírito, pois apenas pega o vento e o prende em seu punho. Ele apenas recomenda o motivo, o pequeno tema. O segundo elemento que desenvolve esse tema no homem é o autor, e o autor no homem é o seu maravilhoso poder criativo interior, capaz de pegar o tema do sucesso e desenvolver a cena final, que implica a realização do tema. O que eu faria se tivesse sucesso? O que eu veria? O que eu diria? Como eu agiria? Bem, então construa um pequeno tema ou uma pequena cena que implique a realização do meu desejo. Essa é a obra do segundo ser poderoso. A terceira obra do poderoso no homem é a de diretor. O diretor no homem é a atenção controlada do homem, de modo que minha atenção deve estar completamente absorvida em uma única ideia, a ideia que implica a realização do meu desejo. Agora, o quarto é aquele cuja forma é semelhante à do Filho de Deus. Ora, quem é o quarto no homem que agora o fará? A imaginação do homem. O verdadeiro ser do homem é uma esplêndida imaginação. Uma imaginação tem forma, mas o homem não a compreende nem acredita nela, porém, o verdadeiro ser é a imaginação. Ela pode ser qualquer coisa neste mundo, e assim ele se submete aos ensaios simplesmente encenando interiormente o drama que ele mesmo construiu, e seja qual for o drama que ele construiu, que implica a realização de seu tema, ele o encena interiormente repetidas vezes até que assuma os tons da realidade. Quando interiormente ele se sentir natural no papel que está ensaiando, a cortina se abrirá e ele o verá ali. Ele projetará o drama interior na tela do espaço e verá se movendo na tela do espaço todos os personagens necessários para completar a peça. Ele não precisa dirigir nenhum deles conscientemente. Eles se tornam relevantes para o seu tema e, por serem relevantes, são atraídos para o drama sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Qualquer mudança no drama deve ocorrer dentro dele, não neles, então ele nunca apela para que alguém de fora a mude. Ele os deixa exatamente como estão e reescreve a peça dentro de si mesmo, alterando o final. À medida que muda o final, todo o elenco assume papéis diferentes e retorna ao seu mundo para completar a sua peça. Assim, os quatro poderosos no homem podem ser comparados ao produtor, ao autor, ao diretor e ao ator, os quatro membros mais importantes na produção de uma peça, e isto é uma peça. Todo o vasto mundo é uma peça, isto é um palco, mas este movimento e este drama reais não estão acontecendo lá fora. Foram concebidos, dramatizados, ensaiados e completamente encenados em outro lugar. Quando você vê aqui, é tanto uma tela quanto quando você vê uma imagem nesta tela mais tarde hoje. Você não pode pedir à atriz para mudar, ela nem sequer pode ouvi-lo. Qualquer mudança no roteiro deve ocorrer onde ele foi originalmente concebido, não aqui. Isto é apenas uma tela, então, como disse Blake. Tudo que você contempla, embora pareça estar do lado de fora, está dentro, em sua imaginação,
da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Então, quando você encontrar os quatro poderosos, terá encontrado o nome, e quando encontrar o nome, você será elevado às alturas. Você correrá para ele como para uma torre forte e será salvo, e haverá paz em seu mundo. Se uma nação o encontrar, haverá paz completa no mundo. Se o indivíduo o encontrar, haverá paz em seu mundo, mesmo que o vasto mundo inteiro esteja em fúria, em seu mundo haverá paz. Nada o atingirá, pois ele encontrou o nome, e o propósito de toda esta vasta jornada é encontrar o nome e o nome do Filho. Se eu encontrar o nome do Pai, seu nome é como o meu, então eu terei encontrado o meu nome, e o nome deixará de ser Névio. Deixará de ser João, de ser Maria, mas você nunca o pronunciará. É sua sagrada responsabilidade. Você não o conta a ninguém, guarda tudo no nome, mas não o revela. Em outras palavras, você se chamará por algum outro nome, mas o nome verdadeiro estará oculto, porque você mesmo o encobre. Você caminha no nome. Agora você pode tentar e ver se eu lhe disse a verdade esta manhã. Veja se você consegue conceber as coisas hoje e se identificar com elas. Permaneça fiel a essa associação e veja se ela não resultará em um estado correspondente no mundo exterior. Audaciosamente, assuma que você é quem deseja ser. Permaneça fiel a essa suposição e veja se ela não se estabelecerá e se consolidará como fato, e então você conhecerá aquele que realmente estabelece todos os confins da terra, pois a sua terra estará ancorada e testemunhará ao homem, à mulher, que você concebeu ser. Então você estará livre da maior tirania do mundo, e a maior tirania do mundo é a crença na causa secundária. Não existe uma segunda causa. Existe apenas a primeira causa, e a causa de tudo é o nome, mas quando você não a conhece, então você culpa outro, e eu não consigo conceber uma tirania maior do que a crença em uma segunda causa. Existe apenas um Deus, expressando-se como os quatro poderosos dentro do indivíduo. Então, pense agora em sua personalidade como algo que é influenciado por esse eu grandioso, mas também influenciado por ele, em relação ao seu nível de consciência em graus variados. Em um nível, sou informado sobre a linguagem dos pássaros. Em outro nível, a linguagem das árvores, e em outro nível, a linguagem do movimento das nuvens. Cada pequena nuvem formada está me dizendo algo. Cada pequena ondulação está me dizendo algo. Em certo nível, a linguagem é revelada. Em um nível inferior, é simplesmente um objeto se movendo no espaço. Eleve o objeto, qualquer objeto, e ele adquire um significado crescente, e que emoção quando o homem se eleva a tal ponto que tudo lhe fala e lhe revela o reino interior, que nada acontece por acaso, que o pássaro aparentemente selvagem que pousou em seu quintal por um instante, em sua jornada para o sul ou para o norte, não pousou por acaso, ele trouxe uma mensagem, e cada pequena coisa no mundo lhe diz algo quando você eleva sua consciência, e você eleva sua consciência no dia em que encontra o nome e caminha nele, pois eu o exaltarei, porque ele encontrou o meu nome. Ele conhece o meu nome. O único motivo para a elevação foi o conhecimento do nome. Então, absorva o drama desta manhã, encene-o dentro de si e veja se você mesmo consegue comprovar, para sua própria satisfação, que encontrou o nome por meio de mudanças na consciência. Não apenas aqui, mas seus sonhos mudarão, suas visões mudarão, tudo mudará, e pois você mudou, e o sucesso, ou melhor, a mudança, ou a causa de toda a mudança, é você. Nenhuma outra causa. Se você mudar, tudo mudará. E agora meu tempo acabou. Antes de encerrar o áudio, lembre-se. Tudo começa com eu sou. Aquilo que você aceita ser em sua consciência começa a se refletir no mundo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu sou o poder criador da minha realidade.